princípio de tudo, o incriado, o eternamente existente, o tudo e o nada, era Yamandu. Yamandu, então, ele queria explorar todo o potencial que ele mesmo tinha. Ele se transforma numa coruja. Ele vai andando, voando, experimentando, né, mergulhando e conhecendo toda a sua noite, a vastidão da sua escuridão. E então Yamandu se torna um beija-flor. E como o colibri, como o beija-flor, ele vai até as bordas entre o que ele é noite e o que ele é dia e explora os horizontes. E então ele se torna um gavião. E aí ele explora toda a luz dele todo dia. Então quando ele experimenta a noite, e experimenta o horizonte, e experimenta o dia, Yamandu então cria uma grande luz para o dia e para a noite, Guaraci e Jaci. E há outras versões que o próprio Guaraci cria Jaci, o sol e a lua. Então o sol e a lua brilhando fortes e Yamandu cantando e criando e fazendo essa criação, ele usa uma voz mais grave, mais do coração, uma voz com som de trovão, e a partir do próprio coração de Yamandu, ele cria o Senhor dos Raios, Tupã, né, com a voz grave do coração, a voz dos trovões e dos raios. E Tupã, então, ele experimenta e existe, e os raios e trovões, e então Tupã, um criador, né, ele experimenta algo diferente. Ele vai construindo o primeiro cachimbo mágico, Petenguá. Então, Petenguá, ele cria esse cachimbo e ele vai soprando nesse cachimbo. E ele vai também levando a energia do coração dele. E essa primeira fumaça se torna uma serpente. E essa serpente é o espírito da Mãe Terra. Uma serpente prateada, de fumaça brilhante, que encontra um canto do universo dentro de Yamandu, se enrola e vai criando o planeta, a Terra, com todos os seus relevos e suas profundidades e suas montanhas e suas fossas. E essa serpente, essa terra, né, começa a ser povoada, começa a ser desenhada e começa a fazer os relevos, e aí as planícies, as montanhas, a neve, os vales, as águas, e Tupã vai construindo e vai desenhando no corpo dormente da Mãe Terra, toda enrolada então em si mesmo, sendo desenhada por Tupã, né, e então cria Tupã-mirim. Tupã-mirim é uma expressão do próprio Tupã, né, um Tupã pequeno, né, para viver na Terra, para explorar a Terra, para conhecer a Terra, um ser de luz que vai lá viver na Terra. E Tupã-mirim vai até o oeste e lá ele encontra a pedra. E ele entra dentro da pedra e aprende a viver como pedra, né? Meditar, silenciar, existir. Então do oeste ele vai até o sul e ele entra dentro da palmeira. E na palmeira ele aprende a viver como palmeira, crescer, enraizar, né, e produzir. E da palmeira no sul ele vai até o norte e ele entra dentro de uma onça. E numa onça ele aprende a olhar, aprende a cheirar, a ter gosto, né, a ter som. E aí então ele vai até o leste, e lá no leste, saindo de uma caverna, ele encontra a serpente, um reflexo também do macro no micro, a serpente prateada de fumaça que é a própria Mãe Terra, que forma a Terra como um todo e que também estava saindo dessa caverna. E ela olha para Tupã-mirim, e Tupã-mirim olha para ela, e então ela começa a se mover na argila e no barro, e com os movimentos da serpente ela vai moldando um corpo com braços e dedos e pernas, nariz, olho, boca, e então pede para Tupã-mirim entrar nesse corpo de argila que ela fez e dá para ele o dom da fala e diz para ele: tudo que você falar vai existir. E a primeira coisa que ele fala, arara. E quando ele fala arara, o primeiro pássaro aconteceu, e esse pássaro lindo com asas, e ele começa a falar o nome dos outros pássaros do dia e da noite, e ele começa a falar sobre jacaré, e ele fala peixes, e ele fala sobre as plantas, e ele vai criando, criando, criando. E aí então ele chega perto de um córrego d'água e ele vê cristalino o reflexo dele na água, e ele percebe que nesse reflexo tem uma maravilha. Ele usa exatamente essa palavra, maravilha. E quando ele fala maravilha, do reflexo dele nasce a mulher. Em outras versões o próprio Tupã cria os dois, mas achei lindo contar essa versão em que ele fala maravilha e a mulher é feita de maravilha. E maravilha nasce a mulher, e a primeira palavra que ela fala, ela tem os mesmos dons que ele, exatamente como ele, feita com um corpo exatamente como o dele e com o dom da fala também. É a primeira palavra que ela fala, Panambi.
borboleta. E quando ela fala borboleta, ele, tudo que ele tinha criado até agora era tudo preto e branco, meio cinza. E ela começa a criar as cores, ela cria borboleta, e ela cria as frutas com cores, e cria as flores com cores, e cria as listas e as pintas em tudo que precisa de cores, e os dois vão falando, falando, criando, criando, até que ele cria uma maraca, um chocalho, e ela cria um instrumento de bambu, uma flauta, e ele toca a maraca dele, e ela toca a flauta dele, e eles vão criando todos os outros seres humanos. Os eles e elas e todas as variações sobre o tema vão sendo construídos, 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 vivendo, até que os dois estão tão cansados que eles devolvem o corpo deles para a terra, para a mãe terra. E ele vai viver no sol, com Guaraci, e ela vai viver com a lua, né, em Jaci. Você gosta de mitologia? Vamos conversar sobre 2025 usando mitologia, usando numerologia, usando astrologia, usando horóscopo chinês, né? Entendendo pelo tarô. Vamos conhecer um pouco, né, o que que os mitos, o que que os deuses, o que que os instrumentos espirituais estão falando sobre 2025. Oi, eu sou o Sandesh. Aqui começa uma palestra sobre o ano de 2025, né? Curte, né, compartilha, dê suas opiniões, me diz o que que você achou, né? Envie esse vídeo para quem você acha que pode curtir, né? E espero que você aproveite, se deleite e tenha um lindo 2025.